Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o inglês para fins específicos relacionados ao agronegócio. Vamos abordar o conceito de agronegócio, a importância do inglês para essa área e, por fim, nós deixaremos uma proposta de atividades voltadas, ao agronegócio. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de agronegócio e como ele funciona. O agronegócio, ele é um termo que se refere à integração de atividades relacionadas à produção agropecuária, processamento, distribuição e comercialização de produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais. Ou seja, o agronegócio, ele engloba todas as etapas da cadeia produtiva que envolvem a agricultura, a pecuária, a pesca e a agroindústria. O conceito de agronegócio é mais abrangente do que apenas a produção ali no campo, pois também considera todas as atividades relacionadas a essa produção. Ou seja, desde a aquisição de insumos como sementes, fertilizantes, até a entrega do produto final aos consumidores. Ele envolve, por exemplo, o transporte, armazenamento, processamento, embalagem e a distribuição de alimentos e matérias-primas agrícolas. Como vocês puderam ver, desde a aquisição de insumos, como eu falei, como as sementes e os fertilizantes, até o produto final chegar ao consumidor, tem toda uma cadeia de atividades, o que inclui, por exemplo, a própria produção agrícola, como o cultivo de culturas, como o café, o algodão, a pecuária mesmo, e etc. A demanda por adubos e fertilizantes, o desenvolvimento de maquinários agrícolas, a industrialização de produtos no campo, como, por exemplo, os óleos, os cigarros, o café, entre outros. E também o desenvolvimento de tecnologias, para dinamizar todas essas atividades que eu falei. Esse importante campo da economia, que é o agronegócio, como eu falei, ele envolve uma inter-relação entre três setores, que é o setor primário, o secundário e o terciário. O setor primário, por exemplo, ele está relacionado com a produção rural, tanto a agrícola quanto a pecuária. Já o setor secundário, ele está relacionado com as indústrias de tecnologia, de transformação das matérias-primas. Por exemplo, as grandes fazendas de produtoras de laranja, que já produzem o suco engarrafado, tanto para vender como para o consumo, E o terceiro setor, que é o setor terciário, ele está relacionado com o transporte, a comercialização desses produtos que advêm do campo. Como eu falei antes, o agronegócio ele desempenha um papel fundamental na economia de muitos países e também do nosso, do Brasil. Ele contribui para a segurança alimentar, para a geração de emprego, para a exportação de produtos agrícolas. Além disso, tudo que eu falei, ele é um setor dinâmico, que ele se beneficia das inovações tecnológicas e das mudanças nas preferências do consumidor, Portanto, o conceito de agronegócio, ele evolui, à medida que a agricultura e a agroindústria se adaptam às demandas do mercado e às novas tecnologias. Como eu falei, ele é dinâmico, ele não é ali estático, então a gente não pode definir um conceito fechado,
né? Porque ele se adapta, né, às demandas do mercado e às tecnologias. Como nossa colega Nádia já trouxe alguns conceitos sobre o agronegócio, eu lanço uma pergunta. É importante e necessário ser fluente em inglês para atuar no setor do agronegócio? Sim, é importante e necessário, como em qualquer ramo de atuação. Ser fluente em inglês traz a possibilidade de evolução de cargo, novos relacionamentos, oportunidades de negócios. É um setor que vem crescendo e tem uma grande importância para o comércio e a economia. Muitos jovens têm buscado o curso superior, uma formação superior para atuar no ramo do agronegócio. São jovens que estão ali competindo por vagas e hoje, mais do que nunca, o inglês deixou de ser um diferencial curricular e passou a ser uma exigência básica. Então, aquele jovem que está disputando essas vagas e as melhores vagas e ele já é fluente em inglês, ele já mostra um diferencial. É um jovem com um perfil de dedicação, de disciplina e de ambição. Essas são características que o setor busca para futuros profissionais e bons líderes. Nós sabemos que nós vivemos hoje no mundo da globalização e o idioma inglês é o idioma do comércio e da interatividade. Então é importante ter a formação do inglês, ser fluente em inglês. Mas para atuar no setor do agronegócio, não necessariamente você precisa ter formação do inglês, digamos, comum. É o inglês técnico, é o inglês que você vai aprender termos e expressões específicas para atuar no setor do agronegócio. Então, observando a rotina do profissional que atua nesse setor, nesse ramo, ele se depara ali com a aquisição de equipamentos e maquinários importados. Ele precisa ler esses manuais, que são todos em inglês. Ele precisa fazer o treinamento dos profissionais e funcionários que não são fluentes em inglês para o uso desses maquinários, desses equipamentos, fazer análise de dados. Muitas máquinas agrícolas, elas são guiadas por satélite. Tem que fazer análise de mercado. É um mercado que está em constante mudança, então é importante ficar atento nessas mudanças do comércio, do agronegócio. São tantos afazeres que aí mostra que realmente é necessário e importante ter o curso do inglês e ser fluente no inglês, mas o inglês específico e voltado para o agronegócio, onde você vai se deparar com esses termos e expressões específicas do setor. Por exemplo, gerentes ou supervisores ou diretores de uma empresa, eles irão se reunir com uma multinacional para negociar, fechar negócio. Geralmente o que eles fazem pelo custo baixo, eles contratam um intérprete freelance para fazer a mediação e a interpretação, né, durante as negociações. Só que é um detalhe, esse intérprete, ele não conhece, ou de repente ele não conhece termos e expressões específicas do setor, esse inglês técnico. Então, durante o diálogo e a negociação, esse intérprete ele pode se deparar com essas expressões e esses termos técnicos que ele desconheça. E um diretor, um supervisor, que ele seja fluente nesse inglês específico para o setor do agronegócio, ele vai tirar o fone do ouvido, não vai necessitar desse intérprete, ele vai ter essa comodidade, essa liberdade de ouvir, de analisar as melhores propostas para fechar o negócio. Então, entre tantas coisas que foram citadas, o inglês é importante. Olá, pessoal, vamos aqui continuidade. Pensando em uma proposta para trabalhar o inglês no agronegócio, não é? Inicialmente, pensando numa proposta para trabalhar com pessoas que não entendem nada do inglês, que não tiveram um contato mais aprofundado com o inglês, mais aprofundado com o inglês para o agronegócio, né? Esse inglês para fins específicos que tem uma estrutura diferente. Então, seria montada uma apostila
assim, explicando o que era o inglês para fins específicos, o que era um inglês no agronegócio, porque o inglês para o agronegócio, ele tem palavras que são deles, eles têm ali nomenclaturas que são específicas desse agronegócio, desse inglês para o agronegócio, porque é somente utilizada dentro desse âmbito, não é? Digamos que... e aí nós colocaríamos, né, algumas dessas palavras dentro da apostila. A apostila está pronta, ela vai ficar exposta aqui por alguns momentos. E nós trabalharíamos também com estruturas de frases prontas. E nós utilizaríamos a substituição de algumas palavras. E colocar uma dessas palavras que são utilizadas dentro do inglês do agronegócio, dentro dessas estruturas prontas. Então seria uma forma de você conseguir se comunicar de uma maneira muito mais rápida, você conseguir absorver isso. Por exemplo, uma frase como "What's your name?" Eu tô falando com uma pessoa aí, "What's your name?" Não é? Qual é o seu nome? Isso é uma estrutura de frase pronta. E aí nós mudaríamos o name por Russell Tyler, que é um motocultivador que é muito utilizado nos Estados Unidos, que vai auxiliar ali no manuseio das plantações. Então, "What's your hot Tyler?" eu pergunto para uma pessoa, né, no momento que eu estou ali conversando com alguém sobre coisas relacionadas a esse mercado do agronegócio. E aí, "What's your hot Tyler?" qual é o seu motocultivador? Sabe, eu perguntando uma marca do motocultivador para a pessoa. E posteriormente eu vou perguntar outras coisas, como se a marca é boa, sabe? Esse motocultivador, ele realmente funciona, ele vai auxiliar. Então, utilizar essas estruturas de frase prontas e fazer essa substituição, porque fica mais fácil do que você tá todo o tempo tentando estruturar frases. Então a gente pega essas estruturas prontas e vai substituindo, vai trabalhando essa substituição, até mesmo para conseguir gravar na cabeça muito mais rápido, não é? Porque quando a gente fala de inglês para fins específicos, a gente quer aprender uma coisa assim rápida, a pessoa não quer demorar para aprender, ela não quer fazer ali um curso de 1 ano, 2 anos, não. Quando a pessoa vai para fazer um curso de inglês para fins específicos, ela quer aprender o que ela puder aprender o mais rápido possível. Então, não tem tempo da gente aprender a fazer essas estruturas, aprender todo tipo de nomenclatura dentro do inglês para conseguir formular frases mais longas. Então, a gente pega essas estruturas prontas e trabalha em cima delas com as substituições. E a partir disso, dentro da apostila, terá algumas frases para a pessoa fazer essa substituição. Em seguida, ela vai procurar outras estruturas de frases e fazer essa substituição. Depois, vai ser aposto um quiz. Isso é para iniciante, sabe? Para que a pessoa consiga se aprofundar, para saber se ela conseguiu absorver o conteúdo, se ela conseguiu absorver essas frases, essas palavras, principalmente essas palavras, porque são palavras que são utilizadas somente dentro desse mercado, dentro do agronegócio, dentro do inglês para o agronegócio. Então vai estar aqui também, vocês vão acompanhar daqui a pouco esse quiz e ver como esse quiz seria, tá ok?